Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais um Dose de Saúde, podcast do Grupo Santa Casa BH. Aqui nós conversamos sobre diversos temas da saúde. Eu sou o Marcos Coelho, da comunicação do Grupo Santa Casa BH. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais, @SantaCasaBH. Nessa edição do Dose de Saúde, nós vamos conversar sobre o medo. O medo é um sentimento hoje muito comum a todos, especialmente nesse momento de pandemia. As pessoas estão com medo de adoecer, medo de que algum familiar adoeça, medo da morte e também por conta do cenário mundial, né? Nós vivemos um problema sério na economia. Muitas pessoas com medo de ficar desempregadas, de perder o seu negócio, de não conseguir pagar as contas. Até que ponto o medo é natural? E quando ele passa a ser maléfico para a nossa saúde mental e até mesmo física? Para conversar com a gente, convidamos a psicóloga e coach Clarinda Macedo, superintendente de recursos humanos do Grupo Santa Casa BH. Olá, Clarinda. Olá, Marcos. Tudo bom? Prazer estar aqui com você nesse momento para a gente tirar aí algumas dúvidas, bater um papo descontraído, né? Porque é o momento que a gente precisa também da descontração, apesar do tema, medo. Precisamos tratar de forma mais tranquila, vamos dizer, sobre esse assunto. Bom, também conosco o médico do trabalho do Grupo Santa Casa BH, Dr. Rodrigo Biscuola. Como vai, doutor? Tudo jóia, Marcos, tudo jóia, Clarinda. Prazer estar com todos aqui para a gente dividir essa experiência juntos. Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. Acesse santacasabh.org.br. Clarinda, o medo é um instinto natural do ser humano? Todo ser humano tem medo de alguma coisa? Que pergunta boa pra gente começar, né, Marcos? Olha só, Rodrigo, né? Obrigado. Marcos, deixa pra gente entrar no assunto. Primeiro, acho importante a gente deixar claro que esse momento que nós vamos conversar, a gente não vai trazer totalidade sobre o assunto do medo, né? A gente não conseguiria fazer isso nesse tempo. Nós vamos aqui fazer um recorte daquilo que está no nosso momento, daquilo que nós estamos vivenciando na nossa prática, né, Rodrigo? Exatamente. O Rodrigo no consultório, eu também em alguns momentos em atendimento de coach, em orientação das pessoas no recursos humanos. Então a gente vai fazer um recorte desse momento atual. Exato. E aí, respondendo a sua pergunta, ou tentando responder, vamos aí conversar um pouco sobre isso. O que a gente tem para pensar, Marcos, e para começar a trazer um pouco de informação? O medo faz parte do nosso instinto humano, né? Assim como alguns sentimentos, o medo ele é inerente ao humano, ele faz parte. Assim como nós temos o medo, a alegria, a tristeza, a raiva, o afeto, né? Tem gente que tem raiva de ter raiva, tem gente que tem medo de ter medo, né? O medo, ele é protetivo, né? Ele faz parte, ele é uma função, ele tem uma função instintiva de manter o ser humano vivo. A partir do momento em que ele deixa de ser protetivo, aí sim que nós temos que cuidar, né? Quando ele passa a nos privar de algo que nos traz prazer ou algo que a gente precisa naquele momento, é importante para nós, né? Então, acho que a gente vai falar disso no decorrer. O que a gente precisa, assim como os outros sentimentos, é compreendermos como é que nós funcionamos diante desse sentimento, né? A inteligência emocional, com Daniel Goleman, é um livro que todos já conhecem, muitas pessoas já leram e tal. Sim. Ele traz isso, da questão da inteligência emocional. Seja qualquer emoção, o medo é uma delas, nós temos que entender como é que isso funciona, né? Como que eu faço, qual é a minha reação diante de uma situação que me causa tristeza, raiva, alegria e o medo, que é o nosso assunto, né? E para completar, quais reações o medo pode trazer no corpo humano, no sentido fisiológico mesmo. Sim. Da palavra. Quais doenças ele pode agravar, quais doenças ele pode desencadear no corpo. Então isso tudo a gente tem que avaliar com muita cautela, né, para poder firmar um diagnóstico preciso sobre algumas patologias, né, deixando sempre o paciente confortável para expor as suas verdadeiras queixas e os seus medos, né, numa avaliação médica, nesse sentido. Dose de saúde. Muita gente que está nos ouvindo agora são pais, mães. E a criança, como é que é? A criança desde cedo
já demonstra medo de determinadas situações, por exemplo, vai ao zoológico, não quer se aproximar da jaula de um animal, fica receoso. Isso é uma coisa. Até que ponto nas crianças o medo é normal? A gente sabe que tem muita criança que não tem medo de nada, que é uma criança. Normalmente elas são até um pouco inconsequentes, né? Não sabem do perigo que ronda ali em determinadas situações. Nas crianças, até que ponto é normal sentir medo ou o medo demais também pode afetar? O pai e a mãe devem procurar uma ajuda especializada. Olha só, é um recorte interessante. Mas vamos ater aqui, Marcos, e é importante assim, a gente temos que ter o cuidado ao falar da criança, porque nós temos que falar dos pais, né? O comportamento da criança é reflexo da educação que ela tem. É reflexo do ensinamento, do próprio comportamento do pai e mãe, né? Então segundo Piaget, nós temos aí a fase da criança que ela é destemida, né? As fases aí, as diversas fases da infância, temos o momento de ser destemido. Mas é o adulto, no caso o pai e a mãe, que vai aos poucos orientando a criança para aquilo que é risco verdadeiro, tomando cuidado para não passar esse exagero. A gente tem já experiência de atender famílias ou atender pais que o medo é do pai, né? O medo é da mãe. Então a gente tem que ter um cuidado aí quando a gente fala da criança. É natural que ela tenha medo? Na faixa etária correspondente a que ela esteja inserida, né? Ou que seja da idade adequada dela. E aí nós temos que conhecer melhor o sistema familiar em que essa criança está inserida para a gente entender esse comportamento aí a partir do comportamento dos educadores, né? Exato. Se for pai, se for mãe, se for um avô, um tio, enfim, os educadores da criança. Muitas vezes nós vemos esse comportamento da criança ser um reflexo do comportamento dos pais, igual a Karina falou. Então esse é o cuidado que a gente tem que tomar mesmo nesse sentido. Dose de saúde. Apresentação Marcos Coelho. Bom, a Clarinda, sabendo que a gente ia bater um papo sobre medo, já separou alguns aí que são mais comuns, e esses medos são doenças já conhecidas, né? E a Clarinda vai falar um pouco a respeito desses que são os principais medos do ser humano. É isso aí, Marcos. Vamos lá, Rodrigo, me ajuda, tá? Nessa situação aí, porque dá até medo falar desses medos. É cada nome, evidentemente que eu não vou falar de todos do ponto de vista aprofundado, nós vamos só citar. Sim. E vamos chegar naqueles que está no nosso momento, né? Alguns falam de medo, alguns falam de fobia. É como nós falamos no início, o medo nos protege. A partir do momento que ele começa a nos privar de alguma coisa, nós temos que ter o cuidado aí para analisar, porque entra já na fobia, né? E aí os principais, aqueles que a gente mais conhece, que as pessoas falam e nos procuram muito, medo social, que é o medo de conviver, de interagir com as pessoas. Vejam bem, né? São medos naturais que existem, que as pessoas manifestam e que agora eles podem ser agravados nesse momento que a gente está vivendo. Nesse cenário que a gente está vivendo, perfeito. Esse medo, essa fobia social pode ser uma timidez exagerada ou não? Não tem nada a ver com timidez. Olha, Marcos, vamos ter um cuidado para falar da timidez, sabe por quê? Na maioria das vezes, aquela pessoa que é tímida, a gente vai conversando, a gente vai interagindo, aquela timidez não existe. A pessoa se solta. Ela acaba se soltando, né? E pode ser que ele pode ser, lá no fundinho ele tem essa fobia social, mas ele não quer falar, ele é mais discreto, aí ele se rotula como tímido, né? Mas pode ser sim, mas vamos ter um cuidado, porque na maioria dos tímidos que eu conheço, verdadeiramente eles não são tímidos. Mas o medo, a fobia social está muito vinculada a um medo que nós trabalhamos muito com ele, a gente escuta muitas pessoas falar, que é o falar em público, né? Que é aquele medo das pessoas, assim, o que o outro vai achar de mim. Vai pensar, exatamente, se expor. Por isso que a interação, essa coisa da interação, né, com o outro, assim, é o outro manifestando algo na minha fantasia sobre mim que eu não estou preparado para escutar, ou tenho medo dessa... Enfrentar, né?
Temos o medo de altura, que é o agrofobia. Olha os nomes, como é que fica, né? A gente já começa a ter medo só do nome. Né não, Rodrigo? Exatamente. Medo de inseto, aí vem insetos, cada pessoa tem um jeito, os insetos peçonhentos, aí vem aquela questão da repulsa. Exato. Vamos lembrar aqui que todo medo, gente, ele tá ligado a algo que eu não tenho controle, né? E nós vamos entrar nisso daqui a pouco, Sim. quando a gente falar do medo aí voltado para a pandemia. É da incerteza, é do desconhecido. Muitas vezes você questiona, nesse caso, as pessoas, você tem medo de quê? Eu tenho medo de aranha, de bicho peçonhento. Alguma aranha já te pegou? Não. Você já teve? Não. Então, mas eu não quero nem saber, eu não quero nem ter contato com isso. Só de pensar me dá medo, né? E o medo do inseto, nada, ele não tem um nome feio, é medo de inseto mesmo. Tem o medo de lugares fechados, né, Rodrigo? Exatamente. Que é claustrofobia. Claustrofobia, né? Exatamente. Esse a gente conhece muito, de vez em quando a gente tem em volta de nós pessoas manifestando isso. E nesse momento atual, eu percebo isso, Rodrigo, não sei se você percebe também, na minha casa, ou até mesmo aqui no hospital, quando você entra no elevador, Nossa. né? Sim, então tem o medo real do elevador. Se alguém espirrar no elevador, Exatamente. Nesse lascou, momento né? a gente tá vivendo, acabou. É esse Isso aí. É o fim do mundo. É né? bem capaz da pessoa Exatamente. entrar em pânico, porque o espirro, a tosse, né, Rodrigo? E isso entra em outro fator importante que a gente está discutindo no momento, que é o ficar em casa. Exatamente. Né? Esse ficar em casa que a gente está martelando, falando disso sempre, que é importante no momento, pode gerar esse certo desconforto. Sim. Então, assim, as pessoas têm que buscar meios e formas, que a gente vai falar mais pra frente, para poder não desenvolver esse tipo de medo. Vejam bem, os medos, aqueles velhos medos nossos, nessa atualidade, em função da pandemia, eles estão sendo ressignificados. Exatamente. Eles estão sendo reforçados, né? Imagina agora uma pessoa claustrofóbica, tá vendo que a gente até engasga pra falar? Claustrofóbica, né? Ele já tem medo do elevador, natural, ele já tinha isso aí. E agora, nesse momento da pandemia? Estão renascendo e se intensificando. Intensificando, tá potencializando. Por isso é Exatamente. que a gente fala aí do Exatamente. cuidado com os fatos reais. E eu costumo dizer, né, que o coronavírus ele tem ajudado a espalhar algo ainda mais contagioso do que ele mesmo, que é o medo. Exato. Tem até, né, Rodrigo, a gente fala, há uma pandemia do medo, né? Medo. Também. Exatamente. Nós temos duas pandemias. Exatamente. Do Do vírus vírus, que é real, concreta. e do sentimento E do mesmo. sentimento, desse desconforto emocional, né? Uma que com- muitas vezes a gente pega do outro, né, Rodrigo? Exatamente, um tá acompanhando o outro ali, e isso, assim, o medo ele tá sendo muitas vezes mais contagioso do que o próprio Do que o próprio vírus. Do que o próprio vírus. O que a gente tá vendo no consultório, nas notícias e tudo, é assim, uma coisa assustadora que o medo tá causando nas pessoas. Posso nesse contar momento. uma coisa engraçada, Marcos? Pode ser? ser, pode contar. Então, outro dia, Rodrigo, Fala até comigo. comentei com ele, vamos lembrar aqui que a gente riu muito sobre isso. Sim. Eu escutei alguém falando que uma pessoa que tinha feito o teste, ela ainda estava esperando o resultado, né? Não era confirmado, mas era em análise, comentou que perdeu um dos sentidos, perdeu o olfato. Isso. Eu escutei aquele negócio, né? Daí a pouco eu fui pra minha rotina natural, eu fui tomar banho, fui passar creme na mão e não senti o cheiro do creme. Acabou. Pronto, Rodrigo. Foi contaminada pelo medo. Fui contaminada pelo medo. Exatamente. E é isso que a gente fala, né, Rodrigo? Assim, nesse momento, é como se essa sensação, esse desconforto emocional, esse quase pânico, ansiedade causada aí por esse, que o Rodrigo vai detalhar um pouco também, parece que ele inibe, ele chega no cérebro e faz uma conversa rápida com o seu cérebro e desliga o seu racional. Ele desliga a racionalidade. E você, então, é dominada pelo emocional. Daí o exagero, daí o sentimento de desproteção e outras coisas aí que a gente vai citar mais na frente. Vamos continuar nos medos. Fala aí, Rodrigo. Não, eu ia dizer que isso que a Clarita tá falando, né, em relação ao medo, a principal alteração, né, na saúde mental nossa que o medo pode causar é esse agravamento, a intensificação de uma ansiedade, né, que por sua vez ela pode agravar outras doenças ou até mesmo desencadeá-las. Seguindo os medos aí mais comuns que a gente escuta as pessoas.
Lugares fechados, a gente já falou, tem o medo de voar. Aerofobia, Olha, Nossa Senhora. Esse eu nem vou contar coisas engraçadas sobre ele, Esse né? eu já tive, já. Pois é. Ixi, eu não já tive, o verbo é no presente. Medo de escuro. Sim. A nictofobia, né? Olha isso, nictofobia. Sabia disso, Marcos? Não, medo de escuro, não sabia Pois que tinha esse nome, não. E aí você, no início, a gente falou um pouco da criança, né? Esse medo aí, ele tá muito relacionado... Não é que ele tá muito relacionado, vamos corrigir. Ele pode estar relacionado a traumas infantis ou a situações que ocorreram na infância, Exato. né? E aí, de novo, a gente repete, assim... Normalmente a pessoa, né, Rodrigo, ela não tem medo do escuro, ela tem medo do que pode estar no escuro que ela não vê. Exatamente. Olha aí a gente trazendo para nossa atualidade de Exatamente. novo, né? Isso aí. Olha o medo moderno. Pode do vir a vírus. acontecer, exatamente. Aí já transforma o medo numa ansiedade. Olha o reflexo disso No hoje. transtorno ansioso. E a metáfora, que é muito verdadeira, né? A gente... É o medo do desconhecido, Medo do desconhecido, invisível. do escuro, do invisível, do daquilo invisível. que eu não tenho controle, né? Seguindo os medos. Medo da tempestade. Lê pra mim que eu nem sei, Rodrigo. Lê isso aqui. Brontofobia. Brontofobia. Repete, Marcos. Brontofobia. Olha isso. Já não dá medo só a palavra, gente? Então, medo de tempestade. Medo de sangue. Hematofobia. Isso. Esse o Rodrigo domina, Esse- sabe? Isso Sem aí eu queria problema saber, nenhum. eu perguntar pro Vai. doutor Rodrigo. Na escola lá. de medicina, como nos filmes, aparece um aluno lá que de repente desmaia quando vê sangue. Tem casos na medicina, inclusive durante o período da faculdade que eu cursei, tiveram pessoas que desistiram da faculdade justamente por causa desse medo. Eles entraram sem saber que tinham, desenvolveram durante a faculdade e simplesmente largaram. Viram que aquilo ali não era interessante ele seguir ali, porque ele não conseguiria avançar na profissão. Olha só. Acontece. E aí a gente já começa a entrar nos medos que estão relacionados com aquilo que a gente quer, né, falar ou que está dentro do nosso momento atual. Que aí vem os dois últimos medos que a gente tem deparado muito, que é, além de todos esses que a gente já falou, o medo de contrair doenças, Exato. né? Exato. E o medo de morrer. Que a gente fala que, na verdade, esse é o grande medo. Né? São O as medo duas- de morrer, são o as medo de duas. perder a condição de vida, né? O medo de perder aquela condição da sua existência. Então vocês vejam que todos os medos, todos que nós relatamos até agora, estão ligados ao desconhecido, às incertezas. E como a gente falou no início, alguns deles, muitos de vocês ouvindo, a gente mesmo aqui falando, brincando, né, Rodrigo? Nós temos, e não tem que ter medo de ter medo, né? O que a gente tem que ter medo é de não conhecer como é que você funciona diante do medo daquilo. Reação do nosso corpo. A reação do nosso corpo. Em relação ao medo. Dose de Saúde, a sua pílula de informação do grupo Santa Casa BH. Então, diante de tantos medos aí, né, a Clarinda e o Dr. Rodrigo citaram alguns, vamos falar então, quando é que o medo se torna um transtorno mental? Quando é que a pessoa deve procurar ajuda, independente do tipo de medo que ela tenha? Bom, Marcos, o medo, a partir do momento que ele começa a interferir no cotidiano da pessoa, interferir que ele não faça certo tipo de atividade, ou que ele não consiga mais ir no local que antes ele ia normalmente, quando começa a interferir nos hábitos de vida dele, aí sim a pessoa precisa buscar uma ajuda médica, psicológica, para poder ver o que realmente está acontecendo com ele ali. Por que esse medo está afetando tanto ele assim? Ele deve ter alguma coisa por trás ali que está desencadeando ou aflorando ele, ou desencadeando e aflorando outras doenças que ele já tinha, que são pré-existentes. Isso mesmo. Lembra que no início do nosso papo eu disse que o medo, né, ele vem de um sentimento genuíno, ele é inerente, ele nos protege, mas a partir do momento que ele nos priva de viver, de fazer aquilo que é saudável, de fazer aquilo que é do meu cotidiano, ou enfim, ele passa a ser... ele passa de um estado de uma ansiedade para chegando aí um pânico, né? Eu costumo falar que ele infecta emocionalmente o nosso cérebro da forma de que eu não consigo mais pensar racionalmente, né? Então, nesse momento, como o Rodrigo falou, antes que o corpo se manifeste, antes que as doenças se manifestem, nós precisamos procurar ajuda. Primeiro, assim, entender, assumir que você tem aquele medo, aquela ansiedade ou aquela situação. Compreenda o seu funcionamento,
compreenda o que está em torno relacionado com aquele seu sentimento. E não deixe de procurar ajuda, porque senão o corpo vai manifestar, ele vai responder. Exatamente. Isso é uma questão também que eu queria até perguntar para o Dr. Rodrigo, para a Clarinda. O medo e a ansiedade, o estresse, tudo isso pode resultar em doenças físicas mesmo, doutor? Sim, Marcos. É comum, né? É natural que as pessoas sintam medo e angústia diante daquilo que é desconhecido, igual a gente estava falando aqui no início, né? Essa ansiedade, esse medo de caráter exacerbado, ele pode desencadear algumas doenças, né? Ou agravar algumas outras pré-existentes, como a gente havia falado. Vamos listar algumas aqui, Clarinda, que assim, são mais comuns no dia a dia, que a gente vê dentro do consultório. É, né? só a gente não ter medo delas, Exatamente. né? Ó, a depressão, a insônia, as fobias que você acabou de dizer, elas podem aflorar com essa reação ao medo, o transtorno obsessivo compulsivo. Muitas vezes, eu vou abrir um parênteses aqui, eu já atendi alguns casos no passado, tudo, que a pessoa, pelo medo, ela aflorou o transtorno obsessivo compulsivo dela e ela fazia faxina na casa dela assim 8, 9 vezes por dia, porque ela ficava com medo de algum vírus, alguma bactéria. Isso aí era antes do coronavírus. Agora do coronavírus vai saber como é que ela tá lá, né, Clarinha? Isso aí pode ter aflorado ainda mais, né? Existem outras doenças pré-existentes que podem agravar com o medo, né? Doenças cardiovasculares, gastrointestinais, osteomusculares, inclusive as respiratórias. O estômago sente muito, né, doutor? Costuma sentir, né? Sim, sim. Tem muitas pessoas que desenvolvem gastrite por causa de ansiedade, do estresse, do gostei medo. dessa deixa do Marcos. Eu me lembro até em algumas situações, cara, ainda de as pessoas relacionarem a raiva com a parte do estômago mesmo, né? A pessoa está sentindo aquela raiva, aquele ódio, sente uma coisa no estômago, e a mesma coisa é o medo. Exato. Às vezes a pessoa começa a sentir o reflexo ali, né? Nós vamos só citar, nós não vamos, nessa linha que o Marcos perguntou, vamos só citar, né, Rodrigo? Não é a nossa área, mas a gente é atrevido. A gente conversou disso ontem. Conversamos disso. Olha só, não sei o que nós conversamos ontem, foi várias coisas. Mas vamos falar aí dos chakras. Isso. Né? Que os profissionais da área identificam 7 chakras relacionados, cada um com uma cor, cada um tem um órgão do corpo relacionado com esse chakra. E existe o chakra do plexo solar, que está exatamente na região do estômago. E ele está relacionado, por isso que o Marcos traz aí a questão do estômago. Você vê que as pessoas quando sentem medo ou quando... Começa friozinho aqui, na barriga, é o friozinho na barriga, isso aí, Marcos, é o friozinho na barriga. É o estômago, é o órgão do corpo humano ligado ao medo. Ligado ao medo, Isso. assim, né? Tudo funciona aqui. Daí vem, né, doutor Rodrigo, as gastrite, aí vem as úlceras, que se não tiver aquela tensão da pessoa naquele momento do surgimento, ou se ela, né, se ela ficar guardando aquilo durante muito tempo e não procurar ajuda, como a gente já falou, pode desencadear em doenças mais... E até a constipação, Isso. a diarreia, Claro. né? É tão ligado, né? Exatamente. Então, Marcos, assim, a gente tem que ter o cuidado, né, para que essa somatização acarretada pelo medo, ela não interfira no diagnóstico ou no controle de alguma doença pré-existente. A gente sempre fala, né, eu costumo dizer também, que nós precisamos ser cautelosos para afirmar certos diagnósticos, né? Porque sempre deixar o paciente no consultório confortável para ele expor as suas verdadeiras queixas ou seus verdadeiros medos. A partir daí a gente consegue sim ter uma linha de raciocínio coerente para a gente falar, opa, aquilo ali está relacionado a alguma coisa sentimental, algum sentido, um transtorno psicológico, ou não, realmente uma patologia que a pessoa tem, desencadeada por um problema fisiológico, que seja, por exemplo. Doutor, e os sintomas, as manifestações que a pessoa pode ter, manifestações físicas mesmo, por conta do medo? Sim, Marcos, existem diversas manifestações físicas que o medo pode desencadear numa pessoa, né? Como, por exemplo, manifestações cutâneas, uma taquicardia, uma falta de ar. Você imagina no cenário hoje, Clarinda, que a gente está vivendo, a pessoa, pelo medo de contrair o vírus, ela desenvolve uma falta de ar, que a gente chama de dispneia, e ela já acha que ela está contaminada pelo vírus por causa disso. Ela já joga essa falta de ar lá pro pulmão dela. Exatamente. O pulmão é que tá parando, os brônquios estão... Exatamente. Esse é o cuidado que tem que ter para poder, nesse momento, a gente fazer essa diferenciação que a gente falou.
Então, Marcos, além dessas manifestações cardíacas, respiratórias, cutâneas e tudo, tem algumas síndromes que podem ser desencadeadas também, com a tricotilofagia, a tricotilomania. O que é isso, Rodrigo? Conta pra gente. Tricotilofagia é aquela pessoa que, por uma ansiedade, ou medo propriamente dito, gerando ansiedade, ela começa a arrancar cabelo mesmo do corpo, a barba do couro cabeludo, tudo mais. A tricotilomania é essa. A tricotilofagia é quando a pessoa faz isso e come ainda. Isso aí são coisas que podem ser desencadeadas pelo medo, acarretando uma exacerbação da ansiedade. Tá vendo? Por isso que a gente falou da compreensão, né? Que a pessoa tem que conhecer, ela tem que ter informação. Exato. E tem que conhecer como que o corpo dela funciona, que mecanismo que o corpo dela manifesta para dar conta daquele medo. Exatamente. Que muitas vezes, não entendendo, imagina você ver uma pessoa arrancando isso, Rodrigo? Arrancando cabelo do corpo. Exatamente. E comendo esse cabelo. Exatamente. Como é que a sociedade, como é que o outro vai vê-lo? A princípio é um preconceito que a pessoa vai sofrer, né? Aquela pessoa tá não maluca, sabe que ali é um transtorno mesmo. Isso é um transtorno acarretado pelo processo de ansiedade gerado pelo medo. Isso. É isso aí. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento e principalmente o autoconhecimento, assim, você saber a funcionalidade do seu corpo, dos seus mecanismos de defesa. Exatamente. Siga o Grupo Santa Casa BH nas redes sociais. @SantaCasaBH. Gente, como é que a gente pode diferenciar a ansiedade do medo? Então, o Marcos Clarindo vai concordar comigo também. A ansiedade e o medo, elas são coisas distintas, né? O medo é aquilo que a gente está vivendo no momento, no presente, né? Ele representa uma reação à ameaça iminente. Já a ansiedade é mais voltada para o futuro, referindo-se sim a uma ameaça antecipada a algo que virá. A gente, nesse cenário que a gente está vivendo, né, da pandemia, tem essa diferenciação, né, da ansiedade e do medo, só que elas estão, nesse momento, correlacionadas diretamente, né, Clarinha? Muito. Né? Você me fez lembrar aqui agora, e se o Marcos me permite, a gente já entra nessa questão dos medos, que nem é um medo, né? Eu diria assim, a ansiedade, acho que é mais do que a ansiedade, é uma expectativa apreensiva. Do que virá. Do que virá, né? É como se fosse um medo eminente, eu tô vendo aquilo. Isso. E tal, aí transforma na ansiedade ou desencadeia na ansiedade. Exatamente. E essa ansiedade, ela ganha uma proporção maior que eu nomeio, eu intitulo, assim, às vezes eu consigo separar bem a ansiedade dessa expectativa apreensiva, que é uma calibragem maior, assim, né? A gente já começa a ver as reações nas pessoas, assim, na expressão facial, no olhar, na ruborização da pele. Muda. O metabolismo da pessoa muda, a fisiologia da pessoa muda. E se o profissional que está atendendo, seja um médico, psicólogo ou qualquer outro profissional da saúde, ele consegue perceber esses manifestos que o sujeito, a pessoa, né, traz na face ou naquilo que ele se apresenta. E aí, a gente, então, é importante falarmos nesse contexto que o Rodrigo traz, né, do medo, da ansiedade, da expectativa apreensiva. Tem sido muito frequente, Marcos, a gente nos depararmos nesse momento entre os nossos funcionários, entre os nossos amigos, nossos familiares, esse medo, né, não está lá nos 10 medos classificados que a gente falou até agora, e estamos aí conversando sobre o medo da morte, o medo de contrair a doença. Aí nós estamos falando desse medo gerado pela pandemia. Medo do vazio, daquilo que eu tenho hoje, que é o meu emprego, a minha condição de ir e vir, os meus familiares, gera uma sensação de que eu vou perder isso, né? Exato. E aí é aquela coisa que o cérebro nosso, ele é muito obediente. Se você começa a pensar negativo, o seu cérebro vai te obedecer e passa uma mensagem para você de que o mundo vai acabar, que tudo tá pior. Principalmente porque são mudanças inesperadas, né, Clarina? Uma coisa que a gente não esperava, não era previsto, aconteceu de repente. E a gente tem que mudar todos aqueles hábitos nossos lá que a gente seguia para poder seguir a vida. Exatamente. Aí a gente diferencia, o Rodrigo vai me ajudar e Marcos também. É muito comum hoje eu separo assim, tem o medo, que é o medo do pai, medo do profissional, o medo do pai que tem que ir e vir, né? Ele tá dentre os profissionais que
precisam sair de casa, seja na área de saúde, seja na área alimentícia, seja na indústria farmacêutica, onde que ele não dá para... É do grupo daquele que tem que sair de casa. Exato. Então ele vai para o trabalho, ele volta para casa, ele tem medo de contaminar o filho que está em casa. Muitas vezes é o filho jovem, uma criança, o recém-nascido, a esposa, que às vezes não é desse mesmo grupo profissional dele. Né? Ele está com medo de estar levando algo mal, algo ruim ali para casa. A gente tem relato aqui de algumas pessoas que já chega em casa, ele já tem todo um ritual para roupa ir direto para o cesto, para a máquina de lavar. Para a máquina de lavar. Pode ser para o cesto de lixo também. Tem o medo da mãe, né? Que aí é a mulher, ela faz parte desse grupo que tem que sair, o marido está em casa, agrava um pouco por essa pressão do masculino em cima do feminino. Existe isso até hoje. Isso, né? Isso é natural, é do humano, é das relações humanas, assim. Tem o medo do filho, né? Aí nós temos aqui muito presente na nossa atualidade, a gente está percebendo que os profissionais mais jovens, o profissional que ainda está em formação de carreira, Sim. dentre essas categorias aí, tem o medo do filho, né? Que ele está nesse grupo que precisa, né, ir e vir, Sim. E o pai idoso está em casa. Né? O pai, a mãe, ou um tio, uma avó. Que às vezes tem algum problema de saúde. Exato. Está no grupo de risco. Grupo de risco. Então, a gente tem atendido muito essas pessoas que existe né? Esse é concreto, a gente fala de um medo dentro dessas pessoas, assim, esse é um medo acrescido aí da fantasia, de tudo que está em torno, mas é um medo concreto, né? Exato. Não só o medo de adquirir a doença, né? É ter o medo de adquirir a doença e quais as consequências que vão acarretar na vida dela por ela apresentar alguma patologia já pré-existente. Exato. É adquirir a doença no meio em que ele convive, Exato. Né? Ser um agente que contamina e dissemina o vírus junto aos seus entes mais queridos, que é o avô, a avó, o pai, a mãe, o filho, a filha. Né? E muitas vezes, como o Dr. Rodrigo citou, esse pai ou essa mãe, o avô, o familiar mais idoso que está em casa tem uma comorbidade, Exatamente. Né? Ou é um imunossuprimido. Então a gente está vendo isso aí um pouco e vira até pânico. E tem o medo do profissional de saúde, independente de qual categoria, se ele é pai, se ele é mãe, aí é o medo bem real também, né? Porque ele é o profissional que está mais em contato com esse agente que contamina. Tá diretamente ligado ali a pessoas sintomáticas, Isso. queixosas. Então esse profissional ele tem que também ser muito bem orientado para ele poder amenizar os sentimentos dele relacionados ao medo e tudo mais, saber se informar de forma adequada, né, Clarissa? O que a gente vê é muita informação sendo disseminada por vários veículos de comunicação e assim, cada um informando uma coisa diferente, cada um informando situações diferentes. Então a gente tem que se atentar a saber peneirar essas informações e extrair delas ali o que é realmente importante para o seu conhecimento ali, para a sua informação mesmo, propriamente dita. Porque você não pode ficar se absorvendo isso tudo de informação, isso gera mais pânico, mais medo, vai acarretar aí nos problemas que a gente está conversando aqui. Dose de saúde. É isso que eu ia mencionar. Hoje tem uma avalanche de informação, né, doutor? E junto disso também tem as redes sociais, né, que vieram pro bem e pro mal. Exato. Né? A quantidade de fake news, o WhatsApp, as pessoas recebem as coisas hoje e já estão apavoradas, não querem saber o que está recebendo, não querem pesquisar, já vão compartilhando. É pior do que isso. Vai contaminando todo mundo, né? É pior do que isso, Marcos. É que elas recebem às vezes essas fake news, nem procuram saber se aquela notícia é real ou falsa mesmo, e já disseminam isso pra frente, causando mais medo ainda, mais pânico na população. Então, queria falar disso um pouquinho, que né, no início a gente falou das emoções, falou dos sentimentos, dos medos, do medo genuíno, né, do medo exacerbado, que vira uma ansiedade, que vira uma apreensão, uma expectativa apreensiva, e que nós, né, recomendamos como se fosse um remédio, né, para isso aí é a pessoa conhecer as suas emoções e a funcionalidade do seu corpo. Da mesma forma, a gente fala do antídoto e do remédio contra essa pandemia de informações que nós estamos recebendo.
Então, tem 3 diquinhas aqui que não é novidade, muitos de nós já estamos fazendo, mas é lembrar, conheça os dados, conheça os fatos e os dados veja se são confiáveis, né? Se essa informação que você está ouvindo, que você recebeu, né? A gente nem vai entrar aqui na questão do fake news, que nós já falamos, mas primeiro, conheça os dados. São confiáveis esses dados, né? Aí a gente lembra daquela velha peneira que a gente fala que é a peneira da verdade, que é aquela informação que você tem, né? Passa pela primeira peneira, é verdade aquilo que me falaram? Tem fatos, tem dados que comprovam? Aí eu vou falar. Outra peneira, é útil? Pode ser verdade, mas pode não ser útil. Mas uma verdade ela tem que ser dita, não. Nem sempre, né? A verdade ela tem que ser dita na hora certa, para a pessoa certa, do jeito certo. Ela é útil para você naquele momento? Se passou na peneira da verdade, mas não passou na peneira da utilidade, guarda, não passa para frente. Perfeito. Tem a terceira peneira, que é a peneira da bondade. Essa, nós todos estamos sendo chamados a peneirar, né? Então, assim, aquilo que eu sei é verdade? Foi o doutor que me falou. A fonte é verídica. Ela é útil? Vai ser útil. Para quem? Para mim, porque eu vou ficar livre daquela informação. Opa, não passou nessa peneira. Então, é verdade, é útil e tem bondade. Aquilo que você vai falar é importante, além de ser útil, vai ajudar o que e quem. Exatamente. Então, passar toda a informação, para além de tudo que a gente já sabe, né? De checar os dados, informar os seus entes queridos de forma realística, não vai passando tudo que te passar. Olha a peneira, põe na peneira. É verdade? É útil? Tem bondade? Aí você passa. E comprovar a autenticidade das informações. Mas como é que eu vou comprovar isso, Clarinda? Cuide de ver qual é a assinatura, veio de uma fonte oficial, que são os órgãos, Organização Mundial de Saúde. Então, é isso. Além dessas questões reais aí, né, que a gente fala que é a veracidade dos dados, evitar ficar o tempo todo. Tem gente que está o tempo todo buscando informação. Você nem vai fazer nada com aquilo. Você vai fazer questão de informação que você vai receber, né? Não vai ter nem peneira para você peneirar tudo. Lembra que a peneira ela é individual. Exato. Ela é sua, né? Exatamente. Eu posso encontrar com o Marcos e a peneira dele ser uma peneira diferente da minha. Ele pode entender que aquilo é útil para o grupo de pessoas do ciclo dele. Exato. Pode não ser útil para o grupo de pessoas do meu ciclo. Então, se a gente pensar bem, assim, eu recomendo peneira para todo mundo. Com certeza. E não sofrer por antecedência também, né, Clarinda? Tem um ditado tibetano que fala o seguinte, que se eu tenho um problema e eu sei que eu posso resolvê-lo, ótimo, não é um problema. Agora, se eu sei que eu não posso resolvê-lo, pra que eu vou esquentar a cabeça também, né? Exatamente, Marcos. Assim, não é nenhum problema, né? E eu gosto de outro, que eu não sei se ele é tibetano, acho que eu inventei. Que diante de uma situação, você... de qualquer situação que você esteja, que aquilo ali está afetando você emocionalmente, como nós estamos falando, assim... sabe aquela máxima que fala se correr o bicho pega, se ficar o bicho come? Sim. Se você parar só nessas duas, você morre, né? Agora eu tenho uma terceira, que é se enfrentar o bicho some. Ótimo. E é isso que a gente está fazendo, né, Rodrigo? No nosso circuito de atuação profissional com as pessoas. Sim. É por aí. Nesse momento a gente tem que pensar em prol da sociedade. A gente tem que parar de pensar no próprio umbigo um pouquinho e pensar no que as informações que a gente vai passar para frente, as informações que a gente está absorvendo, o que isso vai ajudar a sociedade a melhorar, a se sentir um pouco melhor. É isso que a gente tem que pensar. Bom, e esse momento de isolamento social, muita gente em casa, o que elas podem fazer para superar esse medo de não saber lidar com essa situação? Bom, Marcos, nós profissionais da saúde, né, a gente sempre tem que estar orientando as pessoas a lidar melhor com esse tipo de isolamento, né, que é crucial nesse momento para a contenção do vírus, né. Clarinda deve orientar assim o pessoal também, como eu oriento aqui, a gente passa isso para frente para poder as pessoas, elas próprias, uma orientar as outras, né,
a gente deve orientá-los a construir uma nova rotina de atividade, né? Como buscar, por exemplo, mesmo. opções criativas de lazer, uma música, uma leitura, uma pintura. Exatamente. É. E leitura eu até brinco, sabe? Eu se eu pudesse recomendar para as pessoas, Marcos, eu recomendaria o que eu chamo de biblioterapia. Biblioterapia. Leiam, mas leiam coisas leves. Isso. Leiam coisas que vai mudar a sua forma de pensamento. Vai te trazer paz de espírito. Vai trazer paz de espírito. Perfeito. Obrigada, Marcos. Perfeito. Em vez de ficar repetindo, insistindo naquele pensamento negativo. Como eu falei antes, seu cérebro é muito obediente. Se você, em vez de pensar, vou devolver a palavra, doutor Rodrigo, peraí que eu volto. Se você pensar, né, vamos dar um exemplo, um pensamento que ele não é bom, ele não é construtivo, ele não é positivo. Você fica naquela angústia e fala, nossa, eu vou me contaminar com o vírus no meu trabalho, eu levei a mão no rosto, Para. Exato. Para e redireciona o seu pensamento, porque o seu cérebro vai obedecer e vai atrás. Lembre todas as vezes que você lavou a mão. Exato. Pronto, você está protegido, né? Então é isso, é simples. A gente, com todo esse contexto, a gente não sai da simplicidade. Quem diríamos nós, né, doutor Rodrigo, que o remédio para a pandemia, o remédio para esse momento atual é o quê? Lavar as mãos. Lavar as mãos. E abraçar de forma diferente. Exatamente. Maravilhoso. Mas volta aí no que você tá Mas pegando só o link no que você tá falando, cara, que é importante, a gente tem que parar de se alimentar com coisas que nos fazem mal. Né? Eu dou o meu próprio exemplo, isso não tem problema nenhum eu falar aqui com vocês. Eu parei de ficar vendo notícias de forma impulsiva, exacerbada, para eu poder não ter nenhum problema em relação ao medo, agravamento de ansiedade, estresse, essas coisas. Nossa vida já é tão corrida, a gente tem que dar conta de resolver várias coisas no dia a dia, a gente é a linha de frente disso aqui na Santa Casa, então a gente precisa ter uma cautela para aquilo que a gente absorve, pra gente não fazer mal para nós mesmos. É o que eu falo, que é transformar a bibliotecomania em biblioterapia. É isso aí. Então, seguindo algumas outras dicas para nesse momento, né, de isolamento, atividade física nesse momento é muito importante, ela é fundamental para o nosso bem-estar, por diversos fatores, inclusive hormonais. Evitar abuso de álcool, né, o que pode gerar um aumento da ansiedade, né, e consequentemente do medo. O abuso de álcool nesses tempos de confinamento, de isolamento social, ele pode agravar de forma séria a ansiedade, acarretando ainda, né, gerando a pessoa a ter mais medo. Dependendo da quantidade, pode afetar até a sua capacidade perceptiva. Exato. Outra dica é fazer com que as pessoas elas percebam que ser mais altruísta, né, Clarinda? Isso. Ou seja, desenvolver um comportamento e ação as quais iremos beneficiar o próximo em prol da sociedade são mais importantes do que o egoísmo. Olha, que bonito, né, Marcos, que ele falou. Acho que nesse momento, mais só do que ter esse conhecimento é praticá-lo, né? Perfeito. E a gente tem visto isso também, né, Clara? Nas redes sociais, divulgando ações muito bacanas de solidariedade, gente se voluntariando para ir fazer uma compra para os idosos, enfim, quem pode sair de casa, quem tem que sair de casa, se prontificando a ajudar quem não pode, né? Exatamente. Bacana demais isso, Marcos. Eu costumo falar assim, da janela onde eu assisto, da janela que eu consigo perceber, que nós estamos falando aí da nossa, né, da realidade, eu tenho ficado muito contente, né? Assim, é algo parece contraditório nesse momento, mas é muito verdadeiro, né? Eu acho que vai passar um tempo em que a gente vai agradecer, sabe? Esse momento. Sim. Hoje a gente não consegue fazer isso não, porque ainda está no lugar da dor, né? Ainda está no lugar das apreensões e tudo. Mas vai chegar um momento que a gente vai passar por tudo isso, né? E entender que é um grande convite a uma melhor a uma maneira diferente de interagir, de relacionar, de enxergar as pessoas em nossa volta. Isso que você falou, a gente consegue ver no nosso cotidiano com muita frequência, né? Um exemplo disso é as pessoas se mobilizando para que o alimento chegue para o morador de rua, né? Que antes ele ficava ali, ele se alimentava das migalhas dos restaurantes, e hoje os restaurantes estão fechados.
e aí ele não tem esse alimento, né? Como antes. Tem uma frase que, dentro desse contexto que nós estamos falando agora, que eu recebi recentemente, que é por um instante, né? Veja bem, a gente não está achando que é instante, a coisa vai passar por algum tempo, mas se a gente ampliar a nossa visão, isso é um instante no universo, na nossa existência. Fração de segundo. Fração de segundo. Agora a gente não está vendo isso, mas é que por um instante o planeta convoca o ser humano a ser humano. Trazer a sua essência. Qual que é a nossa essência? Ser humano. E tudo isso, né, de um que está acontecendo, acho que é um convite para a gente voltar para a nossa essência. A nossa essência, ela é relacional, ela é interativa, ela é altruísta, ela não é egoísta, né? Ela é de compartilhar, ela é de ajudar, é de empatia, perfeito, né? A gente até costuma falar e puxar a sardinha pro nosso lado, que nós brasileiros somos, né, empáticos, calorosos, né? A gente fala puxar a sardinha, mas é um dado de realidade. A gente até ousa falar que Deus é brasileiro, né? Imagina. Então, é por aí. Esse podcast é produzido pelo Grupo Santa Casa BH. Há mais de 120 anos cuidando da saúde dos mineiros. Gente, então, a gente sabe hoje que tem algumas pessoas que são um grupo de risco, então a gente está falando de medo, talvez essas pessoas estejam até com um pouco mais de medo do que a maioria das outras pessoas. Que dicas que a gente pode dar para essas pessoas que hoje são grupo de risco? Tranquilizar, não se desesperar nesse momento? Pois é, Marcos, que bom, né, que a gente tem a possibilidade de falar disso, embora a gente, como eu disse no início, a gente não vai esgotar todo o assunto, e esse é um viés que a gente precisa ter um cuidado ao entrar nele, né, doutor Rodrigo? Mas eu diria o seguinte, dentre os medos, as ansiedades que nós já citamos, existem aquele grupo que de fato ela sai do contexto fantasioso, né? Ela é real, ela é concreta, e nesse grupo está a população de risco que bem você citou. Eu diria assim, além de todas as dicas que a gente já citou, eu diria que se as pessoas que são da população do grupo de risco, não trivialize o seu risco, ou seja, não banaliza que você faz parte do grupo de risco, né? A gente às vezes vê muito. Tem visto, né? Idosos, vai pra rua, isso. Exatamente. É o que a gente tem mais visto, né? Então a gente sabe que esse comportamento pode estar relacionado a um mecanismo de defesa para tentar evadir a sensação de medo ou apreensão com a doença, né? É um jeito que cada um lança mão, por isso que a gente chama de mecanismo de defesa, é o que eu dou conta, que é uma forma de eu lidar de forma mais amena. Tá errado, a gente não está julgando o comportamento, a gente quer só reforçar a importância de não banalizar que você é de um grupo de risco. Então você tem que tomar mais cuidado, você tem que ser cauteloso e prudente sem se alarmar, né? Então todas as recomendações que nós temos de higiene são iguais para todo mundo. Esse grupo precisa ser mais cauteloso, mas sem também se alarmar, né? Informar-se de forma realística, informar-se de forma realista, como a gente já citou. Que tal uma dose de saúde? Gente, e as pessoas que infelizmente receberam o diagnóstico confirmado de coronavírus, essas pessoas, aproveitando aqui que eu tô com um médico, uma psicóloga, o que vocês podem dizer, né, para contribuir para a pessoa que está ouvindo agora, que está em casa provavelmente, para ela não se desesperar nesse momento? Eita, isso o Marcos não combinou, né? Combinou, deixar não. A gente com saia justa. Jogou no Marcos. No caso do Dr. Rodrigo, de calça justa, né? Mas vamos lá, isso é da ousadia da gente responder isso, tá, Marcos? Claro. Dr. Rodrigo também me ajuda aí com as recomendações clínicas e médicas. Mas primeiro nós vamos pensar que essa pessoa, ela está, de alguma forma, vinculada a alguma clínica, algum hospital. Ela tem que seguir as orientações da equipe médica que está atendendo, ou da orientação... Enfim, se ela já está acometida pela doença, ela certamente recebeu as orientações clínicas da equipe médica, da equipe da área de saúde que está orientando. Mas fez aquele primeiro atendimento a ela ali. Exatamente. Mas para a gente ampliar aí para a questão, vamos falar emocional, para a questão psicológica, primeiro, administrar os seus pensamentos intrusivos.
É muito comum, né, as pessoas que estão nessa condição antecipar o pior, cenarizar algo pior, né, doutor Rodrigo? Assim, é aquelas dicas que nós falamos assim, se baseia nos fatos, no momento, é a ansiedade, a expectativa apreensiva, ele vai lá pro futuro e ele se vê numa condição pior. Então a primeira dica que eu daria seria essa. Não se assuste desnecessariamente, seja realista. A imensa maioria das pessoas está se curando. Aí vamos lembrar aqui, posso correr o risco de não dar os dados corretos, mas as estatísticas, né, contam que apenas 20% das pessoas contaminadas vão precisar de um recurso ou de uma internação ou de uma UTI. Desses 20%, apenas 10% vão precisar de respiradores. Exatamente, né? Ventilação mecânica. Então, a imensa maioria das pessoas estão se curando. Então, acho que isso é um pensamento, independente de ser uma pessoa saudável, uma pessoa que não está nesse grupo, como uma pessoa que está nesse grupo. Mas mais ainda para quem está acometido pela doença. E quando sentir medo é natural, né? Lembramos o que nós falamos no início, é inerente. Imagina, a gente saudável está com medo, imagina quem não está. Conte com a experiência que você tem em situações semelhantes. Muitas vezes, diante do medo, da ansiedade, a gente esquece que nós já passamos por situações talvez até piores do que essa e a gente conseguiu resolver. Claro. Então, nessa hora, você precisa fazer um combinado com o seu coração, com o seu cérebro, de lembrar de situações de ondas altas, lembrar de situações que você conseguiu superar, né? É pensar quantas doenças, se for o caso, você superou na vida com sucesso, ou quantas situações bem piores, né? Não vamos comparar aqui que é complicado, mas é você buscar lançar mão de momentos em que você superou. Exatamente, as situações complicadas da vida. Clarina, só pegando um gancho, é importante que essas pessoas elas busquem orientações médicas de forma adequada para que elas possam dar seguimento às ações que são inerentes a ela naquele momento. O Grupo Santa Casa está buscando orientar os seus funcionários de maneira adequada para que eles possam ficar resguardados e resguardar outras pessoas. Então, aquele funcionário que foi diagnosticado com Covid-19, ele está sendo orientado de forma adequada, está sendo monitorado de forma adequada, para que, se ele apresente uma melhora do quadro, ele regresse ao seu trabalho, ou se caso ele tenha uma piora do quadro, que busque entidades de saúde para poder as medidas cabíveis serem tomadas. Exatamente. Nós estamos arduamente trabalhando em cima dessas orientações, né, e para deixar as pessoas informadas, e é dentro daquilo que a gente fala que é cuidando de quem cuida, né? Nós estamos trabalhando arduamente nesse contexto aí. Acompanhe as notícias do Grupo Santa Casa BH e fique sempre bem informado. santacasabh.org.br. Gente, que bate-papo bacana, né? Eu acho que o tempo voou, né? Muito bacana esse bate-papo, eu acho que renderia muito mais. Né, Rodrigo? Foi demais, muito bom. Eu vou abrir então, a gente está encerrando então mais um podcast Dose de Saúde do Grupo Santa Casa BH. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e abrir espaço então para o Dr. Rodrigo, para a Clarinda, deixar o seu recadinho final aí. Eu queria agradecer o convite, né, para participar desse podcast. Foi muito interessante estar aqui com a Clarinda, com o Marcos. Eu só queria deixar aqui para o pessoal que está escutando a gente, para não se desesperar com as notícias que chegam e tudo mais. Nós estamos bem otimistas aqui no Brasil em relação à pandemia. Então a gente nesse momento tem que manter a calma, seguir as orientações da OMS e não ter medo de tudo aquilo que nos é informado, né, Clarinda? Eu acho que a gente, como foi falado aqui, eu volto a afirmar, a gente tem que peneirar as informações e saber aquilo que realmente vai trazer algum tipo de valor para a sua vida. Aquilo que não for trazer, descarta, joga fora. Não precisa ficar pensando nessas coisas, não. Tudo vai dar certo no final. Exatamente. Tudo vai dar certo no final, porque a vida ela é uma onda, né, Rodrigo? Eu acho que o recado que eu deixaria, Marcos, me ocorreu aqui agora. Se você vai editar isso ou não, aí você cuida aí disso. Mas eu lembrei muito, e eu uso com muita frequência, já usei muito, lembrei aqui da música do Lulu Santos, né? Que é uma música atemporal e que fala de mudanças.
Nem sei quando que essa música foi feita, deve ser, muito tempo antes do Rodrigo nascer, não deve ser que o Rodrigo, né? Mas ele fala numa parte da música: tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir, nem mentir para si mesmo. E agora, há tanta vida lá fora e aqui dentro como uma onda no mar. Significando que tudo passa, né? E que depois que passar, nós não vamos voltar, óbvio, a ser os mesmos, né? A vida é como uma onda, nenhuma onda é igual a outra. E quando ele fala, não adianta fugir nem mentir para si mesmo, há tanta vida lá fora, né? Não adianta a gente correr, a situação é essa, é o que eu falei: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se enfrentar o bicho some. E nós temos que estar em sintonia, há tanta vida lá fora e há tanta vida aqui dentro. Perfeito. Então nós precisamos estar em sintonia com o que está acontecendo fora, mas essencialmente estar em sintonia com você. Quando a gente passou as dicas aqui, o Dr. Rodrigo falou muito bem, da gente não deixar se contaminar com o vírus do medo, mas se contagie com alegria, se contagie com positivismo, com altruísmo. Isso sim, a gente tem essa capacidade como ser humano. Muito obrigada, Marcos, pela oportunidade aqui. Rodrigo, bacana demais o nosso bate-papo. Prazer. Obrigada. Você ouviu Dose de Saúde, um podcast produzido pelo Grupo Santa Casa BH.